Lacerda dizendo o seguinte: o cristianismo como sendo a melhor resposta que tem. Domingo passado eu falei, pensando no momento que a gente vive, que muitas pessoas acham que a única resposta que tem para a vida é a razão. Tudo tem que ser respondido pautado na razão. Isso tem gerado enormes problemas, tem levado pessoas, na verdade, a um beco sem saída, porque não... inclusive falei domingo passado que há um pensamento que não precisa mais da religião, porque temos respostas para tudo. Falei que nós sofremos, a sociedade como todo, o mundo como um todo, sofreu com esse pensamento e continua sofrendo até hoje por pessoas que abraçam essa ideia. E aí pensei em Colossenses, dizendo que Jesus Cristo é tudo em todos, o cristianismo tem a melhor resposta, o cristianismo é que quebrou todas as barreiras que havia em termos de raça, de cor, um texto que eu pensei com os meus irmãos no domingo passado. Hoje eu quero pensar sobre o cristianismo como sendo a melhor resposta para o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida, na verdade, né? E vocês vão entender o que eu quero dizer para vocês. É até estranho falar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês que existe uma ideia muito presente, está na cabeça de quase todo mundo, que tem atrapalhado muito a vida das pessoas, né? Havia um certo médico, que ele trabalhava numa certa clínica de repouso, na verdade, né? E esse certo médico, ele convenceu o administrador do local, daquele lugar, se ele poderia levar cães, gatos, periquitos, galinhas, uma ninhada de coelho, um bando de galinhas, né, para que aquelas pessoas que estavam na casa de repouso pudessem, na verdade, cuidar desses bichinhos. E o resultado da proposta desse médico foi algo extraordinário, foi algo expressivo. As pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que estavam na casa de repouso, eles começaram a despertar para a vida. Essas pessoas, eles passaram a acreditar, pessoas, melhor dizendo, que antes eles não acreditavam que eles poderiam, por exemplo, ser útil para alguma coisa, e eles começaram a partir disso, conversar umas com as outras pessoas, pessoas que antes elas estavam totalmente distantes, se achavam incapazes, até muitas delas, de se locomoverem. Elas começaram a chegar para os enfermeiros, na enfermaria daquele lugar, e dizer assim: hoje, eu que vou levar o cachorro para passear, eu que vou levar hoje o cachorro para dar uma volta com ele. Praticamente todos os dias, todos aqueles periquitos, alguém adotava um periquito daquele, batizava um daqueles periquitos com o nome que eles queriam, daquelas pessoas que estavam ali sendo cuidadas. O médico chegou à conclusão que o uso de remédios que eram feitos, psicotrópicos, né, para evitar certa agitação que havia no meio deles, caiu praticamente 40%. E por incrível que pareça, até o nível de morte entre essas pessoas caiu 15%. Essa é uma história que está registrada num livro de um outro médico, de um escritor chamado Atul Gawande, nesse livro aqui, dizendo assim: mortais, nós, a medicina e o que realmente importa no final. Essa história se encontra justamente nesse livro. E no livro, o autor desse livro aí perguntou a esse médico, que trouxe aquela ideia muito legal, ele perguntou: por que tudo isso? A resposta do médico foi: eu creio que a diferença na taxa de mortalidade possa ser creditada à necessidade que as pessoas têm de viver, a necessidade que as pessoas têm de encontrar uma razão para viver. E aí o escritor perguntou novamente ao médico: mas por que a mera existência? O simples fato das pessoas terem uma casa, das pessoas terem uma família, das pessoas terem um seguro, das pessoas serem alimentadas, das pessoas viver, isso já não seria suficiente para elas? Isso já não seria o suficiente para as pessoas? Será que isso já não seria suficiente? Você tem uma casa, você tem um carro, você tem família, você tem filhos, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem alimentação, você tem roupa, você pode passear, você pode ver filme, você tem toda essa liberdade. Será que isso não é suficiente para dar sentido à vida das pessoas? E aí o médico desse local respondeu o seguinte, ele respondeu isso aqui: todos nós buscamos uma causa
que vai além de nós mesmos. Todos nós buscamos uma causa que vai além de nós mesmos. A razão, meus amigos, por que nós agimos assim, é porque eu e você somos seres humanos, e como seres humanos, nós fomos feitos para questionar até a nossa própria existência, porque no fundo é algo que nos distingue dos animais e das plantas, como Gonzaga trouxe aqui, dizendo que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se você fizer um apanhado na história, século XVIII e século XIX, quando nós olhamos para esses 2 séculos, que foi um período complicado para a igreja, foi um período que teve muito avivamento por um lado, mas foi um período onde levantou-se muitos ensinamentos que caiu dentro da igreja, filosofias que atrapalhou muito a igreja. Quando nós olhamos para esses 2 séculos, nós passamos a entender como é que aquela geração foi marcada por esse modo existencial, século XVIII e século XIX, foi marcada por um medo existencial. A marca do século XVIII e século XIX foi uma vida pautada pela angústia e pelo desespero. Só para vocês terem ideia, grandes filósofos que nós lemos hoje, eles escreveram profundamente sobre isso. Sartre, Nietzsche, que era um doido varrido, Kierkegaard, eles escreveram tentando achar uma resposta no século XVIII e XIX para o medo existencial, para a angústia, para o desespero. Eles sabiam que naquela geração havia uma crise de sentido. Todas as maiores esperanças do homem foram frustradas no século XVIII e no século XIX, por uma razão muito simples, que ainda continua frustrando a vida de muita gente: a morte. O medo existencial no século XVIII e no século XIX era o medo do que fazer com a morte, porque já que eles colocaram o cristianismo na lata de lixo, eles se depararam com a situação que eles não tinham resposta: o que fazer com a morte? E por causa dessa angústia, criou-se uma geração inteira, 2 séculos, onde as pessoas viviam num profundo medo existencial. Mas parece para os nossos dias uma certa loucura, que essa crise de sentido hoje enfrenta muita resistência no século XXI. Para alguns estudiosos de hoje, e que tem influenciado muitos jovens e muitos adolescentes, dizer que a vida tem sentido é dizer que existe um padrão moral para se viver de forma certa. Qual que é a ideia básica? Quando eu chego para alguém hoje e falo, a vida tem um sentido, ele volta para mim e fala assim: você está querendo impor o seu padrão sobre mim? Você está querendo dizer que a sua verdade é melhor do que a minha verdade? Você está querendo dizer que existe alguma coisa absoluta que dá sentido para a gente? Você está querendo se impor sobre mim com esse discurso de poder sobre a minha vida? Por incrível que pareça, é assim que está na raiz da mente de muita gente. Você está quer dizer então que dizer que existe sentido para a vida é dizer que a sua verdade é melhor do que a minha? Existe alguma moral que eu devo me conformar a ela? Você está querendo dizer que eu tenho que ser parecido com você? Eu tenho que aceitar o que você está dizendo? Ou seja, é dizer que há um único modo de se viver, e viver isso é perder, por incrível que pareça, perder a liberdade. É assim que vive a geração do século XXI. Se você dizer para as pessoas que há um sentido na vida, ela vai dizer o seguinte: isso é o que você pensa, o que você acredita. Você está querendo dizer que existe um modo certo de viver? Então isso é uma imposição sobre mim. Imposição sobre mim é roubar a minha liberdade. Meus irmãos, presta atenção, que é isso que a gente vê todos os dias. Todos os dias. O pensamento que rege os nossos dias hoje é mais ou menos esse aqui: nós é que devemos construir as respostas para nós mesmos, e isso é extremamente libertador. Nós é que precisamos construir um sentido e significado da vida para nós. Se os nossos pais no passado não conseguiram resolver isso, porque a morte os afligia, nós vamos descobrir. Nós não precisamos da igreja, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da Bíblia, nós não precisamos nada disso, porque quem vai construir o sentido da vida sou eu mesmo. Muitas pessoas estão com isso na cabeça, e eles falam que isso é extremamente libertador. Crer que não exista nenhum sentido na vida, é isso que muita gente está pensando hoje. Meus irmãos, isso parece uma tremenda loucura o que eu vou dizer, mas hoje a ideia que passa é que qualquer alegação de que existe um sentido para a vida
é vista na cultura de hoje como uma forma de escravidão. Olha que loucura! Eu dizer para as pessoas que a vida dela tem um propósito, é empurrar essa pessoa na cabeça dela por uma escravidão. Elas dizem assim: ninguém, mas ninguém mesmo, muito menos a igreja, muito menos a religião, muito menos Deus, tem o direito de dizer para mim como eu devo viver. Isso não parece libertador? Isso não parece assim uma proposta de vida assim maravilhosa? Meus irmãos, é isso que a gente vê todos os dias. Todos os dias. Quem cria o próprio sentido, as pessoas dizem, sou eu mesmo. O mundo e a raça humana não têm propósito algum. E é isso que me liberta, é a possibilidade de eu criar um sentido para mim, e ninguém pode chegar para mim e dizer que eu estou fazendo a coisa errada. Isso se chama opressão. Mas aí fica uma pergunta, eu quero pensar com você sobre isso. Será que essa é a única verdade sobre buscar o sentido da vida? E eu quero pensar com você, baseado no livro de Eclesiastes que nós vamos ler agora, a busca por sentido, onde nós podemos encontrar uma resposta para essas coisas. Um livro que nos ajuda bastante a confirmar sobre isso é o livro de Eclesiastes. Eu quero pensar com você, baseado hoje, Eclesiastes 12, versículos 8 a 14. Eu queria que você pudesse ler comigo esse livro, esse texto. Eclesiastes capítulo 12, versículos 8 a 14. Eu vou ler o primeiro versículo. A minha versão aqui é NVI, tá ok? Começa assim o versículo 8. Tudo sem sentido. Tudo sem sentido. Diz o mestre, nada faz sentido. Nada faz sentido. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eu queria pensar com você, pautado nesse texto, sobre a busca por sentido, onde podemos encontrar a resposta. A geração do século XVIII, XIX se viu num medo existencial, preso, sem saída. A geração do século XXI acha que a resposta está em eles mesmos, buscar esse sentido para a vida deles. Quero pensar, será que essa é a resposta? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Primeira delas, esse texto vai nos dizer que nós precisamos encontrar as palavras certas. O pregador aí, algumas traduções trazem como pregador, outros trazem como mestre, outros trazem como professor. Versículo 8 e 9 diz aí, vou repetir, 8, 9 e 10. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. O verso número 8, ele começa dizendo para nós, ele apresenta o verso 8, a tese de todo o livro de Eclesiastes. A tese do livro de Eclesiastes é o seguinte: nada faz sentido. Tudo é sem sentido, tudo é sem sentido. Como ele diz aí no versículo 8. Ele repete isso várias vezes no livro. É a tônica do livro de Eclesiastes, né? O trabalho debaixo do sol é sem sentido. O cara trabalha, acorda cedo, ganha o pão, chega em casa cansado, parece que a vida não tem sentido, porque ele sempre vai deparar com a situação da morte. É o que a gente vai ver no livro de Eclesiastes. Ele vai dizer que parece que tudo é desprovido de sentido. E esse clamor, ele percorre todo o livro, que pode ser descrito da seguinte maneira, o livro de Eclesiastes. Na verdade, o livro de Eclesiastes é como se fosse um relatório sobre uma busca fracassada pela vida eterna.
É uma busca fracassada sobre a vida eterna. Era assim que se pensavam no mundo antigo. Era assim que o mundo antigo funcionava. Mas com um pequeno detalhe aqui que eu preciso dizer para você. Vida eterna não é meramente a existência perpétua. Não é essa ideia cristã nossa, não é assim que eles pensavam. A ideia de vida eterna aqui é aquela sensação de que a vida, de que o trabalho de alguém é algo extremamente significativo. O que dá significado para a vida das pessoas na ideia de vida eterna, no conceito antigo, era a vida e era o trabalho. Não muito diferente dos nossos dias na cabeça de muita gente. E na cabeça deles, isso não era muito duradouro. Por exemplo, um escritor, por exemplo, quando ele escreve o seu livro, ele está buscando uma certa imortalidade, percebe? Uma ideia de uma vida eterna, através da obra-prima da sua literatura. Quando ele escreve, ele quer tornar-se, na verdade, imortal a partir daquilo que ele está escrevendo. Um atleta, por exemplo, quando ele deseja ser imortalizado, e o nome dele ser colocado nos livros de registro. Um ator, por exemplo, deseja viver para sempre, através da fama. E por incrível que pareça, Eclesiastes vai dizer que tudo isso é fútil. Alguns, por exemplo, vão atrás da busca por valor, né? Eles acham que a vida se resume ao prazer, de tornar a vida digna é buscar prazer. Outros se esforçam, por exemplo, como políticos, para controlar a vida através do poder. Outros já buscam, na verdade, uma tentativa intelectual de dominar a vida através do conhecimento. Essa que é a ideia de vida eterna. Eu obtendo essas coisas. E o livro de Eclesiastes, ele busca examinar justamente, não apenas a questão da vida após a morte, porque Eclesiastes vai tratar sobre isso, vai tratar da nossa vida aqui, dessas questões que nós temos que lutar com ela, que de vez em quando passa no nosso coração. Ele não vai tratar necessariamente da vida após a morte, mas também das tentativas em vãs do ser humano de obter valor pessoal através da riqueza, através do prazer, através das realizações, através do poder, através do conhecimento. É isso que Eclesiastes vai dizer. As pessoas passam a vida inteira achando que é isso que vai dar valor à vida delas. É se elas tiverem muito dinheiro, é se elas tiverem uma posição social sendo respeitadas na cidade, é se elas estiverem vivendo uma vida em torno do prazer, se elas conseguirem realizar o que elas sempre pensavam. É isso que Eclesiastes está dizendo sobre essa vida aqui, como um todo. Então, vida eterna, no sentido aqui, nesse pensamento, de que a busca das pessoas, girando em volta disso, elas pensam, encontrei sentido para a vida, encontrei a minha realização, mas Eclesiastes vai dizer, nada tem sentido, nada tem sentido, isso é uma busca vã, isso é um peso que você está levando sobre você. A frase que ele sempre usa no livro de Eclesiastes é, a vida vivida debaixo do sol. É uma frase repetida em todo o livro, que para o autor, que é Salomão, e é retratado aqui como esse mestre, é retratado como esse professor, é retratado como esse pregador, né? Algumas versões trazem, a atualizada traz como pregador. Para Salomão, isso não faz sentido. Isso não leva a nenhum sentido, você se matar aqui, você achar que se você tiver muita grana, se você viver em volta do seu prazer, se você viver em volta dessas coisas, para Salomão ele vai dizer, a vida não faz sentido. Seguindo o seu exemplo, ele diz aqui, que os professores, os mestres, o pregador, deve ir à frente dos alunos, como ele diz no primeiro versículo, para procurar a verdade, e transmitir essa verdade aos seus alunos. Ele escutou e examinou e colecionou muitos provérbios, como o texto nos diz. Escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Ele está se colocando à frente desses para trazer orientação para os demais. Salomão sabe, meus irmãos, que um professor, ele procura tornar as suas palavras mais palatáveis possíveis, mais compreensíveis possíveis, e ele ensina de uma maneira que ele possa comunicar bem, como diz o versículo 10, procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Para Salomão aqui, é preciso na busca por respostas ao sentido da vida,
encontrar as palavras certas, buscar a verdade sobre a questão que tanto o incomodou no livro todo. Perceba, eu estou lendo os últimos versículos. Ele está resumindo todo o livro. E aqui vai dizer que Salomão sabia que encontrar as palavras certas era dizer aos seus leitores como viver no mundo de hoje, como viver realmente no mundo como ele realmente é, em vez de eu e você ficarmos correndo atrás de falsas ilusões, ficarmos correndo atrás de falsas esperanças, ficarmos correndo através de ideias modernas que só afundam as pessoas. Em resumo, Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, está nos exortando os seus leitores a reconhecerem, presta atenção, queridos, que eles são mortais, que eles devem abandonar todas as ilusões de importância pessoal, e enfrentar a morte e a vida diretamente, e aceitar com temor a dependência, que eles precisam aprender a depender de Deus, como ele vai dizer no final. E para isso é muito importante, meus irmãos, Salomão vai dizer, nós vermos a vida, não como alguém dizendo como tem que ser, não como alguém dizendo assim, a vida é aquilo que eu invento dela, mas ver a vida como a vida realmente é. E é o que ele vai dizer agora no meu segundo ponto, dos versículos de números 11 e 12, para a gente entender qual que é o sentido da vida. Eu preciso ver a vida e viver essa vida de fato, como a vida tem que ser. Olha só, versículos 11 e 12. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, não acrescente a eles, não há limites para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Salomão começa a dizer aqui no versículo 11, o valor da sabedoria, uma sabedoria que ele está trazendo para nós aqui, que se expõe até mesmo na tendência ao estudo excessivo por parte dos sábios. Ele vai tentar quebrar, mostrar um pouquinho o que isso significa. Para falar sobre isso, ele vai usar duas metáforas aqui nesse texto, que o sábio vai usar, que o pregador vai usar. A primeira delas, ele vai dizer que as palavras dos sábios são como aguilhões. O aguilhão, na verdade, era aquela vareta pontiaguda, usada para manter o gado na direção certa. E, portanto, a ideia que ele quer trazer, que serve para representar a orientação moral e estimular as pessoas nos assuntos da vida, nos assuntos humanos. E então, ele faz uma comparação aqui, entre o que ele chama de ditados coletados e pregos bem fixados. Ele introduz aqui uma outra imagem daquilo que precisa se tornar fixo e imóvel, um símbolo do caráter estabilizador, do caráter seguro do ensinamento dos sábios. O que ele quer dizer em boas palavras é o seguinte: esse ensino tem que levar você a um caráter, esse ensino tem que fazer com que você viva uma vida bem estabilizada, não se deixe levar por qualquer coisa. Aí o pregador vem e diz que a verdadeira sabedoria vem do único pastor. O único pastor aqui é Deus. A melhor tradução que tem é dizendo que essa verdadeira sabedoria vem de fato de Deus. E por que ele fala que essa sabedoria vem do único pastor que é Deus? Porque ele está querendo advertir, como ele falou, meus filhos, advertir os seus leitores contra o estudo de qualquer ensinamento além da verdadeira sabedoria. É isso que ele está querendo trazer. A verdadeira sabedoria vai fazer com que eu possa olhar para a vida e perceber que tem coisas aqui que Deus criou e colocou aqui, funcionamentos da vida colocadas aqui, que não tem como eu e você mudarmos, não tem como por uma palavra mágica eu mudar essa situação. Nós precisamos aprender a viver na vida como de fato a vida é, e não começar a dizer, como os pós-modernos dizem hoje, que eu é que crio um modo de viver independente das coisas que estão em volta de mim. É isso que ele quer dizer. No versículo 12 ele diz assim: cuidado, meu filho, cuidado, nada acrescente a esses ensinos. Em outras palavras, ele está dizendo, além de tudo isso, meu filho, esteja ciente de uma coisa: fazer muitos livros
Não existe fim para essas coisas. Não há limite para a produção de livros, ele está dizendo. E estudar demais deixa exausto o corpo. O contraste aqui que o pregador quer trazer, não é o fato que você não deve estudar, não é o fato que você não deve buscar sabedoria, senão contradiria tudo o que ele falou antes. Mas o que ele quer dizer aqui é que você se empenhar simplesmente numa sabedoria secular e religiosa, e você comparar essas coisas e achar que existe um fracasso em apreciar a sabedoria por um outro lado, e você se exceder na busca de um conhecimento que não leva de fato a uma sabedoria. É isso que ele está querendo. Pessoas que se matam buscando conhecimento, e muitas vezes não chegam de fato naquilo que é a sabedoria para viver a própria vida. A sabedoria que leva a gente a compreender qual que é o sentido da vida. É isso que ele está querendo trazer aqui para nós. Eu creio que o professor aqui está chamando a atenção, como sábio como ele é, a ver a vida como a vida realmente é, na direção certa, na direção daquele que vem de Deus, como ele diz antes, o único pastor, e não ficar tentando impor sobre a vida os nossos sentidos que são criados, como hoje muito se ensina. Ele vai dizer, meus amigos, que é somente dessa forma que eu e você podemos produzir. Melhor, ele vai dizer que somente dessa forma que nós podemos produzir nos alunos um caráter estabilizador e um caráter seguro. Porque a geração de hoje é assim. A geração de hoje é assim, ela não tem uma conexão. Inclusive, é um negócio tão estranho, gente. Por isso que a gente começa a entender algumas coisas. Você pode conversar com os adolescentes. Conversa com eles e fala com eles sobre a morte. Isso para eles é uma realidade que não existe. Porque na cabeça deles eles estão criando um sentido toda hora. Pode perceber. Os filmes que passam, as coisas que estão em volta de nós, a geração de hoje, a morte, antigamente a gente pregava o evangelho e falava assim, filho, você vai morrer. Hoje você fala isso, não toca o coração de quase ninguém. A não ser que você vá num hospital aqui, e talvez ver pessoas tentando lutar contra a vida, a favor da vida, né? Mas, porque a ideia de hoje é que as pessoas que criam um sentido para a vida, e a morte já não tem nem significado mais para essas coisas. Salomão sabia que a prática é bobagem, se dizer como se diz hoje, a vida é o que você faz dela. A prática se torna sem necessidade alguma. E aí, o que Salomão vai dizer para nós, que isso não funciona, isso não vai dar certo, isso passa simplesmente de um projeto narcisista e egoísta. Você não pode pegar qualquer coisa na vida e construir a sua vida em torno dessas coisas e buscar dar um sentido para ela do jeito que você bem entende, com a sua própria força. Ninguém acredita nisso. Tim Keller, em seu livro Deus na Era Secular, ele diz assim, que ele conta em seu livro uma história de um rapaz, né, muito franzino, alto, não é verdade? Não tinha assim um corpo atlético, as suas proporções corporais e o peso era muito abaixo da média, mas ele queria de qualquer maneira ser jogador de futebol americano. E quem já viu esse esporte, o cara tem que ser no mínimo uma patola para aguentar tanta pancada que esses caras tomam. E o molequinho falou, não, eu vou conseguir. E aí quando ele ia jogar, ele se machucava constantemente ao disputar a bola com jogadores muito maiores do que a média que tinha, muito maiores do que ele. E os seus pais tentaram de todas as formas fazer que aquele menino parasse com aquilo, que ele vivia se machucando. Mas o rapaz voltava-se para o seu pai e se lembrava daquilo que ele havia aprendido na escola, ouvindo dos seus professores continuamente. Os seus professores diziam para ele continuamente o seguinte, que ele poderia ser qualquer coisa que ele escolhesse ser. Você pode ser o que você quer ser, não importa as limitações, não importa a vida como ela é, não importa as coisas que estão em volta de você. A vida ele aprendeu ouvindo isso, é a gente que faz dela o que a gente bem entende. Eu é quem construo essa coisa. Um dia, meus irmãos, acho que foi o ano passado, ou ano retrasado, não sei se os irmãos perceberam, estava tendo, foi naquelas caminhadas gays que teve lá em São Paulo, e o Pablo Vittar esteve numa daquelas negócios. Eu acho que todo mundo conhece Pablo Vittar, né? Se você não conhece, continue não conhecendo, que você não está ganhando nada com isso, não é verdade? Ele subiu no palco, ele é um travestizão, né? Ele é um homem, mas fala que é mulher, aquela coisa toda,
né? Inclusive tem uns trem que eu não entendo, que estão dizendo que ele é a mulher mais bonita do mundo. Eu falei assim, meu Deus, esse povo não tem nada de mulher, mas tudo bem. Ele subiu no palanque e disse assim para um bando de jovens assim, que estavam assim: você pode ser o que você quiser, eu sou a prova disso. Você pode ser o que você quiser. Se eu estivesse perto dele, eu ia fazer uma pergunta para ele: eu quero ser um rato, eu consigo? Presta atenção, meus irmãos. Esse discurso está na cabeça de um monte de gente que está buscando sentido na vida e entendendo que sentido são elas que constroem. Tem certas coisas que vão nos limitar. A vida, a gente precisa perceber que existem coisas aqui que Deus colocou que a gente precisa observar. Não tem como ultrapassar essas coisas. Não adianta as pessoas colocarem isso na sua cabeça e você continuar insistindo e dizendo para você mesmo: eu quero fazer da minha vida aquilo que eu quero fazer, e nada freia isso. Eu quero escolher aquilo que eu quero ser, e ponto final. A vida é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu faço. Não, senhor. Meus amigos, a vida não só aquilo que a gente faz dela. Como diz os pós-modernos, a vida costuma ser o que ela de fato é, conforme Deus a criou e colocou as coisas assim. Nós não somos inteiramente livres para impor à vida os nossos sentidos. Em vez disso, meus irmãos, nós devemos honrar a vida, descobrindo um sentido que se enquadre no mundo como ele é, descobrindo um sentido. É isso que Deus nos chamou para fazer. Quando Salomão diz aqui: não há limites para a produção de livros, e estudar demais deixa o exausto corpo, isso é que é real. Ele está dizendo: isso é a realidade, não tem como você escapar disso, isso é lógico, não adianta tentar mudar isso, é isso que vai acontecer mesmo. A vida não é o que você fala que ela tem que ser, porque isso é uma realidade. Gente que estuda demais fica exausto mesmo. É isso que ele está trazendo para nós. Quando nós lemos Eclesiastes como um todo, meus irmãos, nós vemos o autor tentando descobrir um modo de encontrar todo o seu consolo, toda a sua felicidade, todo o seu sentido, dentro dos limites deste mundo material, como a vida realmente é. Ele não escapa disso. O que ele está enfrentando, que ele deixa louco, é a morte, que deixa ele doido, porque ele faz, e toda hora tem que encarar a morte. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber que o livro explora, por exemplo, o prazer sensual, explora a filosofia, explora o ensino, explora o trabalho, explora a realização, descobre que todos falham diante de quê? Da vida e da morte, que é uma realidade. Isso é a vida. A gente fica ouvindo essas besteiras que as pessoas falam, e muita gente abraça isso. Acha que tem que ser o que, eu quero agora fazer o que eu quiser da minha vida, vou criar sentido para mim. Começa a criar conflitos dentro de casa, conflito com seus pais, conflito com Deus, começa a perceber que a igreja é um problema, começa a perceber que o evangelho é um problema, começa a perceber que o cristianismo é um problema, porque absorve essas ideias. Meu amigo, isso é um barco furado. Não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que a realidade nos mostra, é só você olhar para fora. A realidade, meu irmão, é que a vida debaixo do sol é frágil no que diz ao sentido. Nós envelhecemos, Eclesiastes vai falar sobre isso. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, antes que eu morra, vai falar sobre a velhice, vai falar para os jovens: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração naquilo que te dá prazer. Sabe de uma coisa? De todas essas coisas Deus te pedirá contas. Isso é realidade. Mas aí vem uma pergunta: onde é que eu, para me finalizar, posso encontrar a resposta para a busca de sentido? Os versículos finais de Eclesiastes nos ajudam ainda mais a responder, porque ele vai dizer o seguinte: de tudo o que se tem ouvido. Leia comigo versículo 13 e 14, por favor. Está aqui. Agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Inclusive tudo o que está acontecendo, seja bom
É maravilhoso a gente perceber como professor, como mestre, como pregador, ele encerra o seu livro. Depois de tudo que ele disse em 12 capítulos, de tudo aquilo que ele lutou para tentar achar alguma resposta, ele se viu cansado em todo esse processo, ele se viu em crises existenciais, tendo que falar assim, poxa, eu trabalho, e essa coisa não muda, eu estou aqui debaixo do sol. Depois que ele enfrentou tudo isso, ele resume tudo: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o propósito de Deus para a humanidade. Tudo o que Eclesiastes afirmou até esse ponto, ele veio dizendo sobre uma liberdade soberana de Deus, ele vem falando sobre os limites da sabedoria humana, ele vem falando sobre os pensamentos, o uso do pensamento, ele fala, como eu falei, sobre a riqueza, ele fala sobre o poder, ele fala sobre a brevidade da vida, ele fala sobre as limitações da vida, e resume: todos levam no fundo, a se colocar debaixo do mandamento de Deus e buscar temer a Deus. E aqui, meus amigos, vale uma pergunta: é possível eu e você encontrarmos sentido na vida sem Deus? É possível? Sim e não. Por que eu falo isso? Se você encontra uma pessoa que ela não é crente, que ela não teme a Deus, pessoas seculares, elas podem encontrar sentido na vida. Por exemplo, elas vão colocar sentido no seguinte sentido: eu preciso ser um bom pai, eu preciso servir uma causa política, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer alguma coisa assim que possa deixar o meu legado aqui atrás, eu preciso tentar talvez ensinar para alguns jovens menos favorecidos sobre as questões da vida. Na cabeça dela isso é sentido, e no fundo faz sentido, para ela isso faz sentido. Percebe? Ela é secular, ela não acredita em Deus, ela não se importa se Deus existe ou não, ela vive como qualquer um, mas para ela isso é sentido. Então nesse sentido sim, mas num outro sentido não, porque pessoas de mentalidade secular, com frequência, fazendo essas coisas, ajudando os pobres, buscando ser um bom pai, procurando ser um bom trabalhador, procurando pagar seus impostos, procurando ajudar a criar seus filhos, porque pessoas com essa mentalidade secular, com frequência, eles lutam em reconhecer que se fomos feitos por Deus, nós fomos feitos para propósitos determinados por Deus. Isso eles não querem, eles relutam contra isso, porque para eles Deus não faz sentido na vida deles, eles não precisam de Deus para tomar decisões na vida, mas eles relutam com isso. Eu não quero saber disso, tá? Então há sentidos que a gente percebe que Deus colocou aqui, que eu vou chamar de sentidos intrínsecos, que Deus colocou aqui no mundo como um todo, e sentido que as pessoas estão criando, que as pessoas estão inventando. O sentido que as pessoas de mentalidade secular hoje têm, meus irmãos, não são sentidos que eles descobrem, porque dizer que você descobre um sentido é você perceber o que Deus está fazendo, é perceber que é um propósito. Deus colocou a vida aqui com um propósito. Certa vez eu conversei com um adolescente, eu achei tão interessante, porque quando eu estava preparando isso, eu me lembrei dele, porque eu estava falando com ele assim: filho, a vida, Deus quando fez a vida, ela fez com um propósito. Ele virou para mim e falou assim: eu não sei se é isso. Percebe? Eu não sei se é isso. Eu não sei se é... filho, posso ser sincero? Se você acreditar que o mundo veio de uma explosão, de fato a vida não tem propósito nenhum. A única coisa que sobra aqui é você ficar rico, você virar materialista, você correr atrás de dinheiro. É a única coisa que sobra. Se não há nada depois desse mundo aqui. Balançou a cabeça, olhou para mim e falou assim: ok, Renato, tudo bem, depois a gente conversa mais sobre isso. Porque é a mentalidade de hoje, meus irmãos. O que a gente precisa entender é que existem coisas que Deus colocou aqui para nós descobrirmos as questões que Deus colocou aqui. Isso significa: observem isso, porque é a partir disso que vocês vão entender qual que é o propósito da vida, porque Deus é quem deixou ali, foi Deus é quem criou, independente da minha interpretação, da sua interpretação, independente se você gosta, se você não gosta, independente se você dizer eu concordo ou não concordo, independente dessas coisas. Mas a mentalidade da maioria das pessoas de hoje, elas abraçam não aquilo que é criado, mas elas passam, não aquilo que está descoberto, mas aquilo que elas vão criar, e elas vivem dependendo do seu sentimento para essas coisas. Vou dar um exemplo mais claro para você. Por exemplo, você pode decidir viver em torno, por exemplo, de mudanças políticas. Você pode decidir viver em torno da sua família.
O propósito da sua vida, na verdade, é você criar a sua família e que ela seja feliz. Mas isso são sentidos criados. Isso não são sentidos de fato descobertos, são sentidos criados. Num determinado momento, você vai perceber que essas coisas são muito frágeis. São muito frágeis. Você se bateu para tentar ver a sua família bem, e aconteceu algum problema que interferiu lá e você não conseguiu. Você vai perceber que a vida é muito frágil. Porque no fundo o que Deus quer que você olhe não são os sentidos que você cria, mas os sentidos que Ele já colocou aqui para você descobrir. Se nós pensarmos bem, esses sentidos descobertos, eles foram dados por Deus, e Salomão descobriu isso. Depois de atravessar tantos questionamentos, tantas situações que para ele eram tão difíceis, ele descobriu no final que o que Deus havia criado, o que Deus havia colocado para o homem descobrir, era muito mais racional, levava um caráter muito mais duradouro, e muito mais fazia sentido e significado para a vida das pessoas. É por isso que Salomão, no final do seu livro, ele pode dizer: tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial de todo homem. Para Salomão, obedecer a Deus é ser verdadeiramente humano, é experimentar a verdadeira realidade já dada por Deus. É para isso que Deus nos fez. Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus e louvá-lo para sempre. É para isso que Deus criou o homem. Salomão percebeu que é isso onde está a resposta. Ao longo do seu livro, esse pregador, ele investigou a situação da humanidade. Agora, no final, de forma surpreendente, ele afirma que toda a humanidade não consiste em sua mortalidade, toda a humanidade não consiste da sua ignorância, mas a humanidade consiste na sua dependência de Deus, de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus. E aí ele conclui de forma surpreendente. Não é apenas, queridos, presta atenção nisso. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente fica com aquele nó na garganta assim. Quando eu leio Eclesiastes, eu penso: nossa, parece que o negócio aqui está travando. Quando não aparecesse essas coisas assim, que eu preciso temer a Deus, eu falo assim: realmente esse cara está certo, porque tudo que ele está falando parece que não faz sentido mesmo. Eu me esmero aqui, eu acho que eu preciso trabalhar mais para criar meus filhos, mas no final isso é canseiro e enfado. Ele vai colocando tudo isso, mas o livro de Eclesiastes, ele vai trazer uma outra jogada para nós, muito mais profunda, quando a gente olha o livro com mais profundidade, porque o livro vai apontar para a criação do mundo, para Gênesis 2 e 3, o livro vai dizer que a humanidade, ela procurou tornar-se como Deus, ao desobedecer a Deus, mas ao invés disso, eles perderam a única coisa que os tornava verdadeiramente humano. Eles roubaram a ideia do propósito do Criador, eles se afastaram de Deus e passaram a viver uma vida de fato sem sentido, tentando criar sentido para si. Todos nós, meus irmãos, experimentamos enfado, experimentamos alienação, pois todos estamos alijados de um relacionamento com Deus, afastados desse relacionamento direto com Deus. Porque no fundo o que nós mais ansiamos é comunhão com o nosso Criador. Mas perceba o que Salomão diz, último versículo: Deus trará a juízo, a julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, Deus não abandonou a sua criação, mesmo ela se afastando de Deus, mesmo ela se virando, mesmo ela tentando encontrar sentido para si mesmo, Deus não abandonou a sua criação. Ele diz que pelo contrário, Ele há de chegar, Ele está atento, Ele observa cada detalhe da vida, Ele percebe que vai chegar um dia que Ele vai colocar tudo em pratos limpos, que Ele há de julgar tudo, inclusive coisas que nós escondemos, detalhes que estão guardados no meu coração, as nossas intenções, as nossas loucuras. Isso mostra para nós, meus irmãos, que Deus ainda não abandonou o homem, apesar do seu desespero, apesar da sua falta de sentido, apesar da sua tentativa de ficar tentando criar sentido sem Deus, de tentar apoiar a sua esperança em coisas materiais, tentar colocar esperança nos seus projetos humanos. Mesmo assim, Deus não abandonou o homem. O que nós precisamos entender aqui no final desses versos, como ele diz aqui,
é que a falta de sentido da vida, o professor vai expor aqui para nós, esse mestre vai expor, está tão implicitamente para nós, que tem levado muitas pessoas a um desespero, a um vazio tremendo. Mas Salomão traz um profundo incentivo para nós, que é a verdadeira piedade. Tema a Deus. A insignificância de tudo, querido, daquilo que é feito sobre o sol, o deixa impressionado e silencioso diante de Deus. Da sua incapacidade de controlar ou prever o futuro, o leva a depender de Deus. Porque nós temos esse problema. Nós queremos controlar o amanhã, nós queremos pegar as rédeas da mão de Deus, nós queremos controlar a vida. Foi isso que aconteceu no século XVIII, século XIX. Eles achavam que através do conhecimento, através da razão, eles tinham o controle de todo o sistema do mundo. Eles quebraram a cara com aquilo. E aqui Salomão está dizendo para Deus: não, querido, você precisa entender a sua incapacidade de controlar essas coisas, porque essas coisas estão nas mãos de Deus, é a conclusão dele. Salomão nos ensina, e ele aprendeu, e agora ele nos ensina, que a futilidade de tentar garantir o seu futuro, por meio de sabedoria ou de atos de religião, o leva a uma vida distante de Deus, o leva de fato a uma vida em pecado, mas há um entendimento verdadeiro aqui da natureza e da confiança obediente de Deus. Como ele diz, tema a Deus, é assim que ele conclui. Mas então, meus irmãos, como é que é possível então, eu e você vivermos uma vida de obediência a Deus, que nos livre de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de que a vida vivida debaixo do sol ainda vale a pena, que nós não precisamos nos jogar num pensamento de que a vida é aquilo que nós fazemos dela e ninguém pode interferir. Como é que realmente eu e você podemos temer a Deus? Salomão aqui, meus irmãos, como mestre em seu discurso, junto aos seus alunos, ele antecipa o mais profundo mistério do Evangelho, ao dizer, nada faz sentido, nada faz sentido. O cristianismo, porque eu estou falando que o cristianismo é a melhor resposta, porque o cristianismo ensina que a raça humana ela está inteiramente afastada da presença e do amor de Deus, por causa do seu egocentrismo, por causa do seu pecado. Por isso, todas as pessoas lutam por vezes com o senso da falta de propósito. Mas presta atenção nisso. Jesus morreu numa cruz. Eu queria que você lesse esse texto comigo, por favor. De cima, dá um toque. Deus meu, por que me desamparastes? O cristianismo, como a melhor resposta, ensina que Jesus morreu para tomar sobre si o castigo do nosso pecado. Jesus experimentou uma profunda escuridão. Jesus experimentou na cruz uma profunda vida de falta de sentido. Na cruz, Jesus experimenta o que é alguém viver sem Deus, o que é alguém viver sem temer a Deus, o que é alguém viver achando que ele pode construir a sua vida em um monte de coisas, é alguém que acha que o sentido da vida está nas coisas que tem, está no dinheiro que adquire, está no conhecimento que tem. Jesus experimenta isso na cruz, quando ele experimenta aquela escuridão profunda na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fez isso por causa do nosso pecado, porque nós merecemos sim, e vivemos nessa náusea eterna. Mas o cristianismo afirma que Jesus foi ali afastado, sofrendo, alijado de Deus, porque nós é que merecíamos isso, mas ele pagou a dívida que nós devíamos, de modo que ao crermos nele, eu e você, queridos, podemos não só encontrar sentido na vida, mas percebemos um profundo amor que dá sentido para nós, um profundo perdão que faz a vida debaixo do sol, apesar de todo o trabalho, apesar de resposta que nós não temos, fazer sentido. Na cruz Jesus recebeu vida sem Deus, de modo que eu e você pudéssemos viver, termos vida agora e termos vida com Deus. Jesus se colocou em nosso lugar, em nossa miséria, experimentou tudo isso, experimentou toda essa mortandade por causa de nós, a fim de trazermos vida e darmos sentido e alegria para nós. Concluindo, meus irmãos, parte da riqueza da vida cristã, ela está nas maneiras como o cristianismo, ele confere sentido, que é totalmente distinto de um monte de mentalidade secular que tem por aí afora, inclusive de muita religião. Por exemplo, o espiritismo, ele diz,
a ideia do espiritismo que o que conduz a vida é o karma, é a lei do karma, né? Ninguém consegue fugir à lei do karma, aquele negócio bem travado que ninguém consegue escapar. O sofrimento, mas o cristianismo ensina que o sofrimento, até mesmo o sofrimento, sendo injusto, é algo real, como a vida é, não é algo merecido por atos cometidos por uma vida passada, porque é assim que os espíritas acreditam. Eu estou sofrendo hoje coisa da vida passada, isso é a lei do karma. O cristianismo não ensina isso. O cristianismo ensina que de fato o sofrimento dói e é injusto, por um lado, mas ele é real. O cristianismo também nos ensina, queridos, contra a fatalidade da vida, que era muito pregada antigamente e hoje também. O cristianismo não vê nada de particularmente nobre no sofrimento. Este não deve ser recebido de braços abertos, mas diferente da mentalidade secular dos nossos dias, o cristianismo ensina que o sofrimento, ele pode ter sentido. O sofrimento pode trazer algo para nós, algo grandioso para nós. O sofrimento pode amoldar o meu caráter. O sofrimento pode me fazer uma pessoa melhor, inclusive, moldar a minha vida. Assim que o cristianismo entende. A minha oração, queridos, para me encerrar, é que aqueles que ainda não creem em Deus, eles consigam agora perceber que por muitos que encontram a fé em Jesus Cristo, eles acham que a sua vida anterior ao cristianismo, eles podiam viver sem o cristianismo, eles podiam viver sem a igreja, eles podiam viver sem Deus, eles podiam viver assim, e parecia que nada de mal estava acontecendo com eles, mas quando eles encontraram a fé em Cristo Jesus, eles perceberam, queridos, que existe um significado muito mais amplo, existe algo muito mais profundo, que até mesmo nem o sofrimento consegue roubar da gente. É isso que eu creio, queridos, que o cristianismo continua sendo a melhor resposta. O cristianismo continua dizendo: tema a Deus, guarde a sua palavra, creia em Jesus, se arrependa e creia no Evangelho. É isso que o cristianismo ensina para as nossas vidas. E é isso que para mim faz sentido na vida, no meio de um monte de coisas que eu não tenho respostas, no meio de um monte de sofrimento, no meio de trabalhar debaixo do sol e se matar. Mas o cristianismo, por meio daquilo que Cristo fez, diz para mim de forma clara, que até mesmo o sofrimento tem um significado por trás, por causa daquilo que Cristo fez por mim. A vida de fato tem um propósito que Deus colocou, eu preciso descobrir isso, e eu posso descobrir isso na palavra dele, eu posso descobrir isso olhando para aquilo que Cristo fez, que a vida tem propósito, e a vida tem significado aqui e agora. Portanto, meu irmão, vale a pena a gente pensar sobre isso, vale a pena a gente refletir sobre isso e perceber que Deus não jogou você aqui. Deus não falou assim: faça o que você quiser, viva a vida que você quiser. Deus nos ama tanto, queridos, Deus nos ama tanto. Ou melhor, Deus nos ama e nos ama tanto, mas Ele nos ama mais ainda, que Ele não permite que a gente continue do mesmo jeito. Ele tem que mudar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas atitudes e fazer com que a gente possa temer a Deus acima de todas as coisas. Eu queria que nós orássemos neste momento. Queria convidar você a ficar de pé, por favor. Chama aqui a equipe de